Senhores, então agora é a aula 7, acerca do livro de Levítico. Um livro, assim, que não é um livro histórico, como os demais, né? Nós temos Gênesis, história, Êxodo, história, Levítico dá uma pausa. Números volta à história. Números vai começar onde Êxodo termina. Mas o Levítico é uma pausa para que nós tenhamos um livro de regras, um livro de leis. E quem já leu sabe que não é tão fácil de entender e tão fácil mesmo de ler. Né? Mas vamos tentar compreender, então, o que está por trás, né? Quais são as principais ideias embutidas nesse monte de legislação que nos é apresentada no livro de Levítico. Eu faço questão de dizer isso aqui porque eu tenho a mania de chamar Levítico de Levíticos e tenho a mania de chamar Deuteronômio de Deuteronômios. Mas não faça isso. Se eu fizer isso, você delete. É Levítico e Deuteronômio. E é números. Aí sim, é no plural. Mas o que quer dizer Levítico? A palavra Levítico tem a ver com levitas, mas há uma outra interpretação hebraica que vai dizer o seguinte, o nome hebraico para o livro de Levítico é e ele chamou, e Deus chamou. Ou seja, é Deus que chama Moisés para fora do arraial para dar instruções para Moisés. Deus tinha dado já os 10 mandamentos, né? A base fundamental da legislação, a constituição da vida moral do cristão está nos 10 mandamentos. Né? É a Constituição da República Federativa de Israel, da igreja. Os 10 mandamentos. Mas Deus vai regulamentar isso aí, senhores. Vocês conhecem um pouquinho do processo legislativo? Olha só, você tem a Constituição Federal, aí a Constituição trata de uma matéria e vem a lei e fala, deixa eu explicar aquilo lá. Explica. E aí vem o Poder Executivo, através de decretos, e pega e fala assim, não, deixa eu esmiuçar mais, para não ter nenhum tipo de erro. Então o Levítico é meio também um pouco disso. Ou seja, uma regulamentação tanto da lei moral, quanto a constituição da lei civil, que vai trazer punições à lei moral, à quebra da lei moral, e vai detalhar o que nós chamamos aí de leis cerimoniais. Né? Leis que vão desenhar para nós, que vão tornar claro, que vão apontar para... Qual a resposta? As leis cerimoniais apontam para... Isso, o que eu falei? Toda vez que eu fizer uma pergunta do Antigo Testamento, o que você responde? Jesus. Jesus, aponta para Jesus. É Jesus. A sua chance de acertar aumenta grande. Porque tudo no Antigo Testamento é preparação. Tá bom? Então, são leis para a formação do povo de Israel. Povo prometido a Abraão, que agora está no deserto e que vai rumo à terra, e vai viver na terra. Precisa, então, de legislação para ali viver. O autor, Moisés, também no deserto, e a palavra-chave de Levítico é santidade. Levítico 11, 44 e 45. Senhores, a palavra santidade aparece no livro de Levítico 389 vezes. Nesse livro aqui, a palavra aparece 389 vezes. Levítico 11, 44 e 45. O que diz lá? Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos consagreis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Quem criou a igreja? Quem criou você? Eu. Deus.
A gente virou as costas para Deus. Quem te salvou? Deus, Jesus, né? Os três. Quem te salvou? Jesus. Então, olha só. Ele te criou. Depois ele te salvou. Então agora, meu irmão, seja santo. Por quê? Porque ele é santo. Ele te salvou para isso. Ele te salvou para você viver uma vida com ele. Ele não gosta do pecado. Não gosta. Não tem prazer nenhum no pecado. Então seja santo, porque ele é santo. Ele te criou para viver com ele. Ele te salvou para viver com ele. Seja santo, porque ele é santo. 1 Pedro 1, 16. O que diz lá? Quem achar rapidinho, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sim. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tá aí. Palavra-chave, então, de Levítico, senhores. Santidade. Resumo. Deixa eu dar para os senhores aqui um breve resumo do que é Levítico. O que está escrito nesse livro aí? O resumo é que Deus, em Levítico, Deus está ordenando. E quando ele está ordenando ritos, ele está ilustrando, ele está falando assim, deixa eu colocar em ritos aquilo que eu sou, aquilo que eu fiz por vocês e aquilo que eu quero de vocês. 3 coisas. O que eu sou, aquilo que eu fiz por vocês e aquilo que eu quero de vocês. Então Deus está em Levítico ordenando os sacrifícios. O que ele fez? Sacrifícios que oportunizavam, que tornavam possível a comunhão com ele. Quer ver? Gênesis 2,17, Hebreus 9:22. Gênesis 2,17, Hebreus 9:22. Não adianta pensar que você vai chegar em Deus sem isso aí. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Comemos ou não comemos? Morte. Né? Comemos. Nós somos dos que comemos. Morte. Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O caminho de volta passa pelo? Necessariamente o caminho de volta passa pelo sangue. Então o sacrifício simbolizava que a sua comunhão com Deus passa pelo sangue. Quem morria era o cara? Quem morria era um animal, né? Aí você me pergunta, o que o animal tem a ver com isso? Está cheio de sangue. O que o animal tem a ver com isso, meu irmão? Tadinho do animal. O que Jesus tem a ver com o seu pecado? O animal é inocente. Jesus é inocente. Entendeu? O que torna oportuno, possível, a volta é o sacrifício do inocente. É o sacrifício de alguém que não deve, mas que paga. Tá certo? Então, ali é ordenado, então, os sacrifícios que vão demonstrar isso. E mais, ali é ordenado regras, leis de comportamento e festas. Festas para que a comunhão, né, essa relação fosse mantida e celebrada. Ei, diante de Deus a plenitude de alegria, né?
Deus não nos chama para viver uma vida triste com Ele, não, pelo contrário. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Né? É viver bem com Ele, nele. Então Deus vai ordenar sacrifícios, Deus vai ordenar regras e Deus vai ordenar festas. 3 coisas. Sacrifícios que vão indicar a salvação. Regras que vão indicar o caminho da santificação. E festas que vão indicar a necessidade de comunhão. De estar com Deus em celebração. Então, é isso que está embutido no livro de Levítico. Há um paralelo muito grande entre Levítico e Hebreus, senhores. Hebreus, que é um livro do Novo Testamento, que vai explicar para os hebreus como transpor aquilo que está no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então ele vai explicar, por exemplo, o que não vale mais, o que valia, e por que aquilo tinha sido simbolizado. Toda essa questão pactual, toda essa questão cerimonial, em grande medida vai ser explicada em Hebreus. De forma que há um grande paralelo aí entre Levítico e Hebreus. Quer ver? Vamos ver. Sobre o sacerdócio, Levítico 8, 1 e 2, outra pessoa já deixa aberto em Hebreus. Hebreus 4, de 14 a 16. Eu vou ler Hebreus, porque Hebreus é maior. Tá joia? Vocês leem Levítico e eu leio Hebreus. Levítico 8, 1 e 2, falando do sacerdote. O que diz lá, Levítico? Disse mais o Senhor a Moisés: tomarão os seus filhos e as vestes e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros e os cestos dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Não, é isso mesmo. E qual é a perícope aí? O que está aí? A consagração? De Arão e de seus filhos. Quem eram os sacerdotes? Sacerdotes. Arão e seus filhos. Esses são os sacerdotes. Tá joia? Então aí eles estão sendo consagrados. Agora, quem de verdade, né, esse sacerdócio vai simbolizar? Hebreus 4, de 14 a 16. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que fazia um sacerdote? Recebia o animal da turma e sacrificava o animal. Meio de campo, né? Neymar. Pega daqui, leva para lá, né? Pega e oferece. Jesus é esse meio de campo, senhores. Né? Só que ele é definitivo. Aquilo que era simbólico, aquilo que era precário, nele é definitivo. Tá. Sumo sacerdócio. 9, de 1 a 2. Levítico 9, de 1 a 2. E eu vou lá em Hebreus 7, de 26 a 28. Ao 8º dia, chamou Moisés a Arão e a seus filhos, e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para a oferta pelo pecado e um carneiro para holocaustos, ambos sem defeito, e estás perante o Senhor. Quem está sendo consagrado é quem, Daiane? A perícope. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Isso. Se sacerdotes era Arão e os filhos de Arão, só existia um sumo sacerdote.
que era Arão. Arão era o sumo sacerdote. E aí vem o Novo Testamento e fala assim, olha, em Hebreus, né? Texto difícil. Não. Jesus é da tribo de Levi? Jesus é da tribo de Judá. Jesus é muito superior àqueles sacerdotes. Jesus é muito superior a Arão. Arão que levava no peito as 12 tribos. Arão que trazia junto de si o urim e o tumim, a decisão sobre a vontade de Deus. Vai para lá, vem para cá. Arão que em toda a roupa simbolizava a consagração a Deus. Mas Jesus é muito superior a Arão. Jesus é o sumo sacerdote verdadeiro. E nem da tribo de Levi é. Ele é da tribo de Melquisedeque. Ele é da ordem de Melquisedeque. Homem que não teve começo, não teve fim. Então, o que o autor de Hebreus está falando ali, senhores? Ele não está falando que Melquisedeque veio do espaço. Não é isso, não. É que Melquisedeque não era da tribo de Levi. A Bíblia não traz a genealogia dele como traz dos levitas. Não, Jesus é superior ao sacerdócio levítico. É isso que Hebreus está dizendo. Quando ele aponta para Melquisedeque. Quando ele fala assim, olha lá. Jesus é de uma ordem superior, senhores. Jesus é o sumo sacerdote verdadeiro. Jesus é o único sumo sacerdote, senhores. De forma que isso tem uma implicação muito interessante para nós. Antes da implicação, deixa eu só ler aqui Hebreus, né? O paralelo aqui. Hebreus 7, 26 a 28, diz assim, olha, com efeito é certamente nos convinha um sumo sacerdote como esse, falando de Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Sumo sacerdote que não tem necessidade, como o sumo sacerdote do Antigo Testamento, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei, o Antigo Testamento, constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos a fraquezas, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. De forma que hoje nós só temos um sumo sacerdote. Jesus. Entre você e Deus só tem uma pessoa. Não é o pastor. Não são os presbíteros. Não sou eu. Não é seu pai. Não é sua mãe. Não é sua avó. Ninguém está entre você e Deus, senhores. Só Jesus. Jesus rasgou o véu do santuário. O véu do templo foi rasgado. Você tem amplo acesso a Deus. Paulinho, a intercessão é boa, é bíblica. Mas você tem acesso. Você não precisa pedir o super cristão que ora lá e tal. Não, para! Ei, se for para interceder, para ajudar você a pedir, né? Estamos aí a quarta-feira. Mas você tem acesso. Né? A questão é que a gente não valoriza o acesso, né? Ah, se você tivesse esse acesso ao Joe Biden, ao Trump, quem gosta do Trump, né? Eu tô bem mais para Trump que para Biden, 10 vezes. Mas, se você tivesse acesso, você ia, não ia? Você tem acesso a Deus, né? E não quer, né? E não quer ir. E não gosta de ir. E quando vai, fica doido para sair correndo. Faz sentido, senhores? Sacerdócio universal dos crentes, senhores. É você e Deus. Com Jesus fazendo o meio. Ninguém mais. Não deixa ninguém entrar nesse meio. Ninguém tem o direito de entrar entre você e Deus. Não. É você. É o que eu falei da minha aula aqui, né? Deixa eu repetir.
Ninguém chega diante de Deus e fala assim, Deus, eu não. Se foi o Paulinho que me falou na aula lá. Ó. Não, senhores. O que o Paulinho está fazendo aqui é dar a interpretação do Paulinho. Se a interpretação do Paulinho está errada, julgue e faça o que você quer fazer, porque vai chegar lá, você não vai poder falar isso. Foi ele, foi o reverendo Jefferson falou, estava lá. Para. Julgue. Você é o seu sacerdote, senhor. Você tem a Bíblia diante de você, estude. Aprenda. Né? Julgue o que eu estou falando. Claro. A autoridade aqui é só ela. É só ela. Tá joia? Você é o seu sacerdote. Jesus é o único intermediário entre você e Deus. Mas, um último paralelo aí, senhores. O paralelo do sacrifício. Enquanto lá, no Antigo Testamento, o sacrifício era variado de várias formas, né? Apresentando diversos aspectos daquilo que eu falei, né? Que eu vou voltar. E constante, né? Todo dia tinha que ser sacrificado, todo dia tinha animal morrendo, todo dia. Com a vinda de Jesus, isso se torna único e definitivo. Não precisa mais ser repetido. Quer ver Hebreus 9? Hebreus 9, de 23 a 28. É grande, eu vou ler. Então, ó, era necessário, portanto, que as figuras... Ah, Paulinho, tá aqui, né? Você não está inventando, não. Quando você fica falando desse negócio aí de teologia do pacto, né? De símbolos e figuras, de lei cerimonial, tá aqui, ó, a palavra é bíblica, não sou eu, não. Não é teologia, não. Olha, era necessário que aquelas ilustrações, aquelas figuras das coisas passadas se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, ou seja, aquilo de uma natureza agora é celestial, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Figura, ó, de novo aí, ó, a ilustração, de novo. Figura do verdadeiro. Porém, Cristo entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue dos outros. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Tá, deixa eu perguntar um negócio para os senhores. Quem é da católica? Tá. Você entra na católica, tá o padre, o que o padre tem diante de si? Como é que chama aquele negócio que ele tem diante de si? Ele fica lá na frente. Chama altar. Como é que chama aquele negócio que o pastor tem diante de si? Chama púlpito. Por quê, senhor? Porque para o católico, Jesus repete toda a missa a morte. Acabamos de ler Hebreus. Jesus morreu uma vez só. Definitivamente. Jesus não precisa morrer toda a Eucaristia, não. Jesus não precisa repetir todo culto a morte sacrificial, não. Ele fez uma e definitiva vez. De forma que você entra numa igreja reformada, igreja protestante, não há um altar. Não há por que ter um altar. O altar é um local de sacrifício. O sacrifício já foi feito na cruz. Não precisa ser repetido. Não vai ser repetido. Nunca. A Santa Ceia é para lembrar
o sacrifício. E o púlpito é para centralizar a palavra de Deus. O culto reformado, o culto protestante, ele se centraliza na palavra. Em grande medida, o culto católico romano se centraliza na Eucaristia, né? Na repetição do sacrifício. Mas aqui em Hebreus fica claro, não fica? Que ele morreu uma vez, para sempre. Que não é preciso mais que ele morra. Porque ele já fez. E como fez, está resolvido. Tá joia? Percebam então que há esse paralelo, né? E Hebreus então vai explicar e vai deixar claro tudo aquilo que simbolizava. Então agora, vamos passear, né, senhores? Abra lá em Levítico. Não, vamos dar aí uma passeada por Levítico. Eu falei, não falei? Olha, que tem sacrifício, que simboliza o quê? Salvação. Sacrifício simboliza salvação. Regra, que simboliza santificação. E festa, que simboliza comunhão. Tá. O livro de Levítico é dividido em salvação, santificação e comunhão. Levítico 1 até Levítico 7 e 27, ele vai descrever os sacrifícios. Dá uma olhada aí. Holocausto, oferta de manjares, sacrifício pacífico, sacrifício pelos pecados por ignorância, sacrifício pelos pecados ocultos, sacrifício pelos pecados voluntários, a lei da oferta de manjares, a lei do holocausto. É isso que ele vai descrever, os sacrifícios. Antes de entrar especificamente, rapidamente, em cada um desses sacrifícios, ou pelo menos os principais, entenda o seguinte: o sacrifício simbolizava o único caminho possível para a salvação. Romanos 6, 23. Ou seja, a morte e o sangue substitutivos de um inocente é o único jeito de restaurar a comunhão. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso. Então, o presente que você vai receber é alguém que vai substituir por você. Vai sangrar por você, morrer por você e pagar o preço do seu pecado. Agora, para simbolizar Jesus, não podia ser um animal com defeito. Não é verdade? Porque Jesus é perfeito. Então, o Levítico vai bater muito forte nisso. Olha, com defeito não. Porque o ser humano, como nós somos, né? Nós nos conhecemos, espírito de porco, né, senhor? Vamos para Jerusalém uma vez por ano. O ano foi bom. Tem um cabritinho bom, um cabritinho perneta. Qual que você leva? A turma costumava levar o pernetinho, o vesguinho, né? Deus fala, não, para me simbolizar, não. Ei, eu que fiz o ano ser ruim. Eu que faço o ano ser bom. Para com isso. Leva o cordeiro sem defeito. Leva o animal sem defeito. Agora tem outra coisa muito interessante aqui, senhores. Porque tinha também oferta de grãos, né? De cereais. Que era feito ali um bolo, né? Um pão. Mas todo ele sem fermento. E às vezes a gente não entende bem. E o fermento, a ideia do fermento, ela está no Antigo Testamento e está no Novo. Né? Isso também é para simbolizar
O fermento aqui ele vai simbolizar a corrupção, senhor. Né? Então, que seja um pão sem corrupção. Mais para frente eu vou trazer os textos e nós vamos entender bem essa questão aí. Mas o fermento aqui ele é um símbolo da corrupção. Entendeu? Então, os sacrifícios, as ofertas, eles tinham que ser de animais perfeitos, sem defeito, e tinha que ser de grãos sem fermento. Tá joia? O primeiro aí que nos é colocado é o holocausto. O holocausto, ele tem por objetivo, ele matava animais, e aí animais conforme a posse da pessoa. Por exemplo, a pessoa era muito rica, bezerro, boi. Pessoa classe média, carneiro. Pessoa pobre, a pomba, as pombinhas. O que o pai de Jesus levou quando foi consagrar Jesus? A turma da teologia da prosperidade, o que o pai de Jesus levou? Pombas. Ou seja, não era dono da madeireira, não, era carpinteiro mesmo. Não era classe A, não. Jesus viveu uma vida mais pobre. Os pais dele levaram pombinhas. Por quê? Porque não tinham bezerros para levar. Tá joia? Mas o holocausto, então, é aquele sacrifício para o pecado em geral. Digamos assim, é mais ou menos o pecado original. Entendeu? Não era um negócio que era sempre repetido, mas expiar o pecado geral. E ele simbolizava, então, a entrega de Cristo. Né? Para resgatar dos pecados, mas aquele pecado geral. Uma outra oferta de manjares, que aí já é grãos, cereais. O objetivo era agradecimento. Ou seja, você fazia a oferta de manjares para gratidão a Deus. E o que você oferecia? Flor de farinha, sem fermento. Flor de farinha, ou seja, é o melhor da farinha, né? Para fazer o pão ali e sem fermento. O que isso simbolizava, senhores? Olha que interessante, abre lá, Marcos 8:15. Vamos falar um pouquinho do fermento aí. Simbolizava a humanidade de Cristo. A perfeita humanidade. 8:15. Vamos falar um pouquinho do tal do fermento aí. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Tá. Vamos dar uma olhada no contexto aí? Qual é o contexto? Lê a perícope aí, dizendo o título. O fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus estava com fome, né? Foi no barco. Aqui aconteceu que eles se esqueceram de levar pães. E aí Jesus fala, olha, se guardem do fermento dos fariseus e de Herodes. Eles falam, ih, esquecendo do pão. Né? Não. Ei. Por que discorreis sobre o não terdes pães? Terdes pão, né? Ainda não considerastes, nem compreendestes, tendes o coração endurecido. Vocês não conhecem o Antigo Testamento, não, senhores? Para entender do que eu estou falando, guardem-se da doutrina dos fariseus, da doutrina de Herodes. Guardem-se das práticas, que não é só ortodoxia, não é só um comportamento, não é só a crença correta, não. É ortopraxia, é crer no certo e agir de forma certa, ou seja, é comportamento correto e entendimento correto. Entendeu? Não é só o desvio de doutrina dos fariseus, é o desvio de conduta de Herodes. Ou seja,
o fermento vai simbolizar a corrupção. E a flor de farinha sem fermento vai simbolizar, então, quem Cristo foi. A humanidade perfeita de Cristo. Tinha também um detalhezinho, já ouviram falar da oferta movida, né? O que é oferta movida, Paulinho? A gente lê o Levítico, tem uns negócios assim. Oferta movida simplesmente era o sacerdote pegava a oferta e fazia um gesto de mover aquela oferta, entendeu? De entregar, de oferecer aquela oferta. Simples assim. Você lê lá a oferta movida, então é exatamente isso. Então você tem o holocausto, tem a oferta de manjares, você tem também ofertas pacíficas. O que simbolizava as ofertas pacíficas? Um animal era morto, né? Um boi, um carneiro ou um bode. E o objetivo dele era gratidão e desejo de comunhão com Deus. Simbolizar assim, olha, eu não tinha paz com Deus, eu era filho da ira, né? Antes eu estava debaixo da justa ira de Deus, mas agora eu tenho paz com Deus. Oferta pacífica. Então o sacrifício era feito para simbolizar isso aí. Paz com Deus. 1 João 2, 2. No Novo Testamento aí. Quem que tornou Deus propício a nós? Porque não adianta a gente pensar que Deus... O mundo fala, né? Ah, todo mundo é filho de Deus, cara. É nada, amigão. Todo mundo é criatura de Deus, foi feito. Mas Deus vai mandar para o inferno. Vai, não tenha dúvida. 1 João 2, 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Tá, não vou entrar no detalhe desse do mundo inteiro aí, não. Depois vocês me procuram, porque eu não tenho tempo. Mas ele é a propiciação dos nossos pecados. Quem faz Deus gostar de você não é você, não. Não. Deus gosta de você porque Jesus está no meio. Viu? É em Jesus que você é desejável. Entendeu? Então, É daí que vem aquela polêmica de que Deus não gosta do pecador, Deus não ama o pecador. Aí tem o calvinismo. O calvinismo, ele já é assim, meio que uma opção pela soberania ao extremo, digamos assim, né? Naquela tensão entre liberdade e soberania, o calvinismo fica com Deus. Até porque escolher a liberdade não resolve o problema. No segundo passo, o arminiano vai ter o mesmo problema. Mas Deus sabia e não fez. Então a gente não opta pelo caminho arminiano, que ele não resolve o problema dessa tensão entre soberania e liberdade. A gente opta pelo calvinismo. Agora, dentro do calvinismo, você vai ter formas de falar, de expressar o que Deus faz. E aí tem gente que é mais dura na forma de falar, usa termos mais duros, e outras pessoas que usam termos menos duros. Eu sou dessa turma. Eu prefiro, né, já que nós já estamos aqui. Então, para quê usar termos mais duros? Ah, Deus odeia o pecador. Para quê? Deus não salvou o pecador. E fica esquisito falar que, né? Ele vai ter que trazer o conceito de ódio para um conceito mais para cá. Mas então, nesse sentido, não é de amor, é no sentido de aceitação, né, que eles falam. Sim, ele vai dizer assim, ó, se Deus podia salvar e não salvou, entendeu? Sim, é porque Deus é Deus. Deus é Deus, não precisa de nós, nunca precisou, ele é soberano. Pelo contrário, o que nós merecíamos era ir todo mundo para o inferno. Então Deus entrou com graça, com amor, né? Para nós também, mas para eles também, viu? Quando você lê lá nos Salmos, os Salmos de prosperidade do ímpio, né? São salmos interessantíssimos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Olha só,
Deus vira para o crente e fala assim, por que você está invejando o ímpio, rapaz? Porque tem ímpio que vive bem, né, senhor? Fala, ei, gente ruim, gente má, gente que manda matar mesmo. E que nasce rico, vive uma vida de regalada e tal, e morre rico. Morre, né? Aos olhos humanos, aquele cara. E aí tinha crente que olhava aquilo e ficava com inveja, né? Aí o salmista vira para ele e fala assim, olha o fim dele. Ele vai passar 80 anos aqui, e depois? Para onde que ele vai? E crente, para onde você vai? Então olha só, Deus é mau porque ele dá coisas boas para o ímpio? Para, ele já te deu o céu, cara. Ele te deu o céu. Então se ele deu coisas boas para o ímpio aqui nesse mundo, para, ele te deu 1 bilhão. Você dá 50 pro cara ali no negócio, você vai achar ruim com Deus? Para com isso. Entendeu o raciocínio? Deus é bom para todo mundo. Deus dá mais do que todo mundo merece. Inclusive o ímpio. Tá bom? Tá. Então, holocausto, manjares, pacíficas, ofertas pelo pecado. O objetivo é pecados não intencionais. Paulinho, isso existe? Tá aí, não tá? Como que eu entendo isso aqui? Por exemplo, aquele crime culposo. Quem é do direito aí? Cícero, né? Quem é do direito aí? Às vezes você não tem a intenção necessária de matar, né? Mas mata, porque é burro. A burrice vai para o céu, senhor? Lá não tem crime culposo, né? Mas aqui tem. Mas mesmo assim. A imprudência, o burro, o imprudência. Sim. Não, é porque a questão do culposo aqui, até nesse momento aqui, estava cumprindo a lei. Sim. Não matarás. Eles estavam cumprindo, então. A depravação total foi a partir do Jesus que falou, não, você desejou mal, você matou, né? Sim. Então aqui para eles eu fiz sem querer, né? Sim. Nesse caso, pecado não intencionais. Sim. Então percebe que nesse mundo você às vezes não tem intenção e faz o mal. Né? Culpa é imprudência, imperícia e negligência. Negligência, imprudência, imperícia. Nada disso vai para o céu. Mas aqui tem. Às vezes você não é perito o suficiente para fazer e resolve fazer, machuca os outros. Às vezes você é imprudente. Você deveria ter uma cautela e não a tem. E faz mal para os outros. E às vezes você é negligente. Você deveria fazer alguma coisa, não faz e aquilo prejudica o outro. Crime culposo. Sem a intenção de, no entanto, com culpa por. Tá certo? Mas não só, senhores. Não só. O salmista diz assim, absolve-me das que me são ocultas. Né? Ele orando, pedindo perdão a Deus, ele fala assim, absolve-me das minhas culpas que me são ocultas. Como é que eu vou entender isso aqui e o que o salmista diz? Eu vou entender mais ou menos o seguinte, às vezes a própria sociedade cauteriza a mente. De forma que você está dentro, só um momentinho, mas me lembra, que aquela hora você levantou e eu não te dei a palavra, mas me lembra. Mas deixa eu só terminar aqui. Olha só, às vezes a própria sociedade, ela cauteriza a mente das pessoas e a nossa mente. Onde eu vejo isso? Eu vejo isso na poligamia do Antigo Testamento, que para mim era pecado. 2 linhas vão sair sobre a poligamia. A gente vai dizer assim, não, havia uma concessão especial para eles naquele tempo. Nunca vi na Bíblia. Mas tem gente que vai interpretar assim.
tem gente que vai interpretar como eu faço, que é exatamente esse pecado social. Que tá na sociedade, que o povo já tão acostumou com ele, que faz, não deve ser pecado, não. Aí você olha para o Antigo Testamento, né? Mas assim, esse povo. Vou falar com os senhores. Eu tenho uma certa impressão, uma vaga, que é bem capaz que nós vamos chegar no céu, Deus vai falar para nós assim, você lembra da praia? Você saía de cueca, sutiã e calcinha? Não, senhor! Sunga e biquíni. Qual a diferença? O tecido, senhor. O tamanho é o mesmo. Talvez menor. Será que um é sensual, o outro não é sensual? Mas é meio cauterizado, né? A gente olha e fala assim, será? Sim. Só que ele, assim, ajudar nessa questão do crime, que é o culto, que talvez a gente não tem em mente, mas a gente vive numa sociedade doente. Natureza, por causa do pecado, a gente vive numa sociedade doente. E às vezes a gente não repara que, conversando, às vezes um grupo de adolescentes, de pessoas conversando, e alguém fala assim, se acontecesse uma situação comigo, eu preferia me matar. Essa pessoa não instigou ninguém a matar. Você está falando normalmente ali. Só que tem ali no meio daquelas pessoas uma que está passando aquilo. Ou seja... Sem querer, né? Porque você imagina que uma menina de 14, 15 anos vai para o lado do apartamento se suicidar. Às vezes ela está tão revoltada com o pai e com a mãe que não deixa ela namorar, que não deixa ir para a festa, que não deixa ir para aqui. Ela pula e morre. Sim. Para quem falou aquilo, foi embora. Eu não sei se a menina pulou lá e se matou. Então eu fico pensando que o salmista, sabe, que é outro contexto lá, diz que talvez você, conversando numa roda de amigo ali, fez nascer no coração do outro aquele desejo de morte. Sim. É diferente de você instigar alguém ao suicídio. Sim. Então, a gente talvez possa induzir muitas pessoas ao pecado, sem a gente saber que fez isso. Sim. Minha filha, viva a sua vida, vai ser feliz. A mãe é tão bonita, se entrega, seja feliz. Uma roda de amigos. Sim. Mas você mesmo não faz aquilo. Mas você acabou. Sim. Sim, é o culposo, né? Você foi imprudente no falar e a imprudência no falar gerou no coração. Sim, Carolina, você queria falar? Aqui mesmo fala que Deus está a unidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração. Sim. Teria alguma coisa a ver com essa questão dos pecados aqui? Aqueles pecados que a pessoa tem consciência. Sim, como é que eu entendo essa questão aí do pecado? Porque olha só, senhores, se fosse um curso mais completo, a gente devia começar de como interpretar a Bíblia, né? Regras para interpretar a Bíblia. Então, olha só, a Bíblia nós interpretamos ela como um todo. Passagens mais difíceis interpretamos à luz de passagens mais claras. Ou seja, textos que às vezes parecem antagônicos devem ser colocados em contexto e ver quais prevalecem no sentido de sistematizar. Você tem esses textos vão dizer que Deus pune 3 e 4 gerações e faz misericórdia até 1000, de um lado. E você tem de outro lado o profeta que vira e fala assim, olha, o filho não vai pagar pelo pai. Cada um paga pelo seu. Como é que nós vamos conciliar, senhor? Como é que nós vamos conciliar essa ideia? Então, como que eu vou entender essa ideia de que filhos pagam pelos pais? Eu vou entender da forma mais natural possível.
É bom ter um pai ruim? Quando você tem um pai ruim, você paga? Sim. Ele não te criou bem, ele não te deu amor. Então, nesse sentido, filhos pagam pelos pais. Ou seja, ele não teve o aprendizado, o legado, tal, mas não no sentido de que o pai fez um negócio, o pai matou alguém, o filho vai para a cadeia. O pai é culpado de alguma coisa, então eu preciso, né, me absorver daquela coisa. Já aí a interpretação pentecostal, né? Vou quebrar as maldições para trás. Sim. Não. Não. Na minha interpretação, é o seguinte: você vai pagar que seu avô foi mal, seu avô não deixou herança, né? Gastou tudo na bebedeira, podia ter te ajudado. Nesse sentido. Tá joia? Sim. Tá certo? Falei mais ou menos por aí? Sim. Sim. Fala naquele texto das outras vezes. O pai vai comer e o filho botar. Sim. Tem dos dois lados, né? Engraçado, o texto das unhas. Os pais comem a uva verde e os dentes dos filhos que vão. É uma pergunta que o profeta faz. Sim. Como é que pode? O pai vai comer uva verde e o filho vai botar? Não, cada um faz com seus Isso. em casa, faz nada. Então, agora, um pai que é egoísta, um pai que é mentiroso, um pai que tem más práticas, não só um pai, um avô, um bisavô, isso se perpetua na família, porque o homem, essencialmente, reproduz comportamentos. Já existem estudos de comportamento de bebês separados na infância, que foram morar nos Estados Unidos, que é um lugar de casas grandes, carros grandes, com muita fartura, e eles são mesquinhos, eles são econômicos, igual o bebê similar que ficou na Europa, que teve várias gerações que passaram por guerras. Então, até o código genético ele é influenciado por alguns comportamentos, né? Mas isso não é reprodução, não é pagar pelo pecado. Sim. É reprodução comportamental. Sim. Então nós vamos ter que unir as duas coisas. E como eu consigo unir é assim, né? Sim. A gente que trabalha em escola, a gente vê muito isso, muito claro. Famílias desestruturadas. Sim. Não tem como fugir disso. Sim. Ao mesmo tempo, olha só, e aí é do outro curso. Quem quiser vem no outro curso, nós vamos tratar de antropologia lá. Olha só, ao mesmo tempo, quem decide ser mal? É você. O menino. É esse menino. Então, olha só, na antropologia cristã, diferente, por exemplo, da antropologia vigente hoje. A antropologia vigente hoje, ela vai sempre arrumar desculpa para você. Não é você, é seu genes. Não é você é um animal, é sua fisiologia. Não é você, é o seu id, Freud, pô. É psicanálise, Freud. Não é você, é o seu inconsciente que é superior ao consciente. Para! Antropologia bíblica. Você nasce de uma genética deformada, com tendências para o mal. Sim. Todo mundo tem uma tendênciazinha para o mal. Às vezes você para mentir, eu para outras mulheres, a Daiane para gostar de dinheiro, mas pode ser tendência genética. O ambiente te influencia, sim. Para o bem e para o mal. O ambiente influencia, tá? Mas em última instância, senhores, quem decide? Você. E esse determinismo, né? A gente é induzido a achar que não, eu não tem jeito. Ali, saiu dali não vai prestar, né? A gente vê todo dia, se você observar na família, você vai ver que tem um diferente. Né? A ovelha negra ou a não. Eu morei com o mesmo nós com a senhora, ela teve 5 filhos, o pai não alcoólatra, a vida bagunçada, desregrada, para piorar, eles mudavam muito, dificultava aquela convívio social, um vizinho mais legal, um vizinho que pudesse apadrinhar aquelas crianças.
Resultado, todos somos desajustados, alcoólatras, exceto um. E aí ela conta que garoto, ele chegou com um uniforme de cobrador, o pai falou, o que é isso? Ele disse, não, eu vou trabalhar, eu consegui meu dinheiro para comprar meu uniforme, comprar meus livros, porque eu sou hora mudo, vocês mudam de cidade, e eu saio da escola, e eu quero continuar estudando. Ele era um garoto de 12, 13 anos, ele esperou fazer 14 para ele poder trabalhar e arranjou um emprego. Assim chegou na cidade, para ele comprar, foi na escola, falou, eu não tenho transferência, eu quero estudar. A diretora fez uma foto com ele, que ela mesmo falei contar como de uma escola dele, olha só. Aí esse rapaz é o único, ele trabalha no Senado, ele tem casa, ele tem fazenda, ele tem a vida estruturada, tem esposa, tem família. Tá, então, só para... Os 4 irmãos nem impressa e ele, o resto não tem onde morar, onde comer. Deixa eu só retomar então, olha só. Do meio dos piores lugares, você acha gente maravilhosa. Das piores criações, você acha gente maravilhosa. E das melhores criações, você acha gente que não presta. Entendeu? Porque Desde o começo. Caim e Abel, Esaú e Jacó, né? Se bem que aí é difícil saber quem era o bom, né? Mas gente com as piores, filho de bêbado, sai gente que vai dizer assim, não bebo nunca mais, eu vi aquilo lá. E gente, filho de bêbado vai virar e falar assim, olha, se meu pai fazia, deve ser bom, né? Então, em última instância, é a pessoa, é o indivíduo. E é o indivíduo que vai diante de Deus. A genética, as circunstâncias são atenuantes e agravantes, mas a culpa é do indivíduo. Foi você, amigo. Porque juntamente com a tentação, havia possibilidade de livramento. Versículo bíblico. Né? Ou seja, você responde pelos seus atos. Independente das circunstâncias, independente de tudo que te circula, tá bom? E por último aí, o sacrifício pela culpa, que tinha o objetivo de perdoar pecados específicos, né? Que, por exemplo, a pessoa mentia, já separava um bezerro. Haja bezerro para levar, né? E haja sacrifício, né, senhores? Mas uma vez por ano, a pessoa então levava o sacrifício por aqueles pecados específicos. É mais ou menos o que você faz na sua oração de confissão. Fiz isso, fiz aquilo outro. Então é a oferta, o sacrifício de oferta pela culpa. E nele morria um carneiro, um cordeirinho, né? E simbolizava, Cristo levou nossa culpa e pagou o preço que deveríamos pagar. Tá, eu vou encerrar para a gente tomar o lanche e assim nós voltamos para a segunda parte aí, tá bom? Então vamos lá, vamos retomar a aula 7 sobre Levítico. Eu estou me forçando porque eu sempre erro. Então, nós estamos falando de salvação, e salvação é sacrifício, que nós vimos, e sacerdócio. E a segunda parte de Levítico vai tratar então de santificação por leis, comunhão por festas, tá joia? É a estrutura de Levítico. Então nós falamos dos sacrifícios, agora vamos falar um pouco de sacerdócio. Sacerdócio que vai ser regulamentado do capítulo 7, 28 até o capítulo 10. O que nós devemos saber aí? Primeiro, diferenciar esse negócio que às vezes é tão esquisito para nós. Por exemplo, levitas, sacerdote, sumo sacerdote. Olha, sumo sacerdote, um só. Arão. E depois de Arão, o filho mais velho de Arão. E depois do filho mais velho de Arão, o filho mais velho do filho de Arão. Chega. Sumo sacerdote. Sacerdote, a descendência dos filhos de Arão. Arão e seus filhos. Arão como sumo, presidente, os filhos como sacerdotes. Então, por exemplo, quem sacrificava? Não só Arão, os filhos também. Lembra dos filhos de Eli? Recebia a coisa, em vez de levar para lá, embolsava. A carne sendo preparada, eles pegando um pedacinho, né? Então, os sacerdotes também participavam dos ritos sacrificiais, mas tinha um sumo
Tinha sacerdotes e tinha os levitas. Tá? Os sacerdotes são da tribo de Levi? São. Mas nem todo levita é sacerdote. Não, sacerdote só a descendência de Arão. Os levitas, o que os levitas faziam? Muitas coisas. O que os levitas faziam? Os levitas eram vigias do templo. Os levitas carregavam o templo nas costas, né? O tabernáculo desmontava os levitas, Coate, Merari, Gerson, né? Tá tudo aí em Levíticos. Ó, uma parte é a parte diaconal, né? Vigia, carregar, mestres. Os levitas não foram espalhados na terra prometida, em várias cidades, que para ser professor de escola dominical, né? Então os levitas eram os professores de escola dominical, eram escribas, ou seja, eles copiavam a Bíblia, eles faziam a contabilidade do templo, escribas. Eles eram músicos, porque tem gente também que acha que levita é só músico, né? Só corista que é levita. Não. Eles eram músicos, os filhos de Asaf, né, que vão compor salmos, são levitas, eram oficiais e eram juízes. A parte judicial também passava pelos levitas. Tá joia? Então os levitas faziam muitas coisas. Então, morreu, ele como sumo sacerdote. Quando ele morreu, quem ficou sendo sumo sacerdote? engraçado, tinha dois mais velhos, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram os mais velhos, né? Aí acho que provavelmente Nadab então é mais velho. Provavelmente, posso estar errado. Mas foram levar fogo estranho, né? Ei, lembra do tabernáculo? Faz o estrito, faz o que eu te mandei fazer. Não faz o que você acha que deve fazer, não. A Bíblia vai falar em fogo estranho, aí tem várias interpretações. Tem gente que vai achar que eles estavam bêbados, tem gente que vai levar alguma coisa que não era. Tá, pouco importa. Importa que eles não fizeram o que precisavam fazer. O que aconteceu com Nadab e Abiú? Na hora, né? Tá dando pra ver aí? Fogo neles. Para dizer, né? A mesma lição passada lá. Faz o que tem que fazer. Cultua a Deus como Deus quer ser cultuado. Às vezes a gente vem no culto, não gostei do culto. Para quê? Quem disse que o culto foi feito para você? Não gostei do culto. É o cozinheiro falar, não gostei do jantar. Quem tem que gostar é o cliente. Pô. Quem tem que gostar é Deus. Você venha para servir, para cultuar. Entendeu? A pregação, é a palavra de Deus. Com mais erudição, com menos erudição, com mais retórica, com menos retórica. É a palavra de Deus. Tem mensagem para você, não interessa. Então vem e serve. Vem, aprende. Vem e cresce. Você tem que gostar de estar aqui, junto com seus irmãos. Tá joia? Como Nadab e Abiú não puderam ser sumo sacerdote, assumiu Eleazar, né? Que era o outro, mais velho. Então, como sumo sacerdote, assumiu Eleazar. Tá. Então, salvação é ilustrada em sacrifícios e no sacerdócio. Ilustra quem, senhor? A pergunta? Tanto o sacrifício quanto o sacerdócio ilustra Jesus. Mas Levítico então vai passar a tratar da santificação. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, né? O que está lá? Leia lá. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso. Então, Levíticos do capítulo 11 até o versículo 27, ele vai regulamentar uma série de coisas. Levítico não é o único que vai regulamentar, né? Jesus no Sermão da Montanha regulamenta também. Nós começamos dizendo, né?
disso. Jesus vai corrigindo más interpretações e vai regulamentando. E ele vai regulamentando aqui em Levítico e ele vai colocar leis cerimoniais, leis morais e leis civis. Todo mundo sabe disso já, né? Tá. Leis cerimoniais, leis de pureza, tal. Leis morais, dos 10 mandamentos, e leis civis, as punições para isso. Como que aquele povo ia tratar os problemas em relação à corrupção, ao pecado. Tá joia? Tá. Vou dar um exemplo de cada aí. A questão da dieta. Quem gosta de camarão? Deu sorte, hein? Deu sorte. Está no Novo Testamento. É. Tá. Mas como é que eu sei que eu posso, Paulinho? Os adventistas dizem que eu não posso. É, camarão, porco. É. Morcego. Tem gente que come morcego. Se dá problema ou não dá, é outra questão. Mas olha só, hoje nós podemos comer todo tipo de animal. Por quê? Se lá em Levítico diz o seguinte, 11, 1 e 2. Levítico 11, 1 e 2. O que diz lá? Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Tá. E aí ele vai começar a enumerar os que pode e os que não pode. O que Deus queria com isso, Paulinho? Ainda mais depois que falou lá que não comereis apenas ervas, comereis tudo que move. Se move, tá dele. Opa, o chinês que eu diga! Se mexeu na erva. Se mexeu. O que Deus queria com isso? Ainda mais quando o apóstolo Paulo vira e diz, ei, não é o que entra que contamina, não. É o fato de comer que contamina, não. A solução está lá em Atos 10. Abre comigo. Atos 10. O que Deus queria com isso? Atos 10. Eu vou ler do 9 ao 16. O que está acontecendo aqui? Atos 1,8 diz, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus tinha falado para os discípulos, fiquem em Jerusalém que eu vou mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo vem em Pentecostes e ali é dito a eles, olha, vocês vão receber poder. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra. Tá. Então, Atos começa com a história em Jerusalém, e vai para a Judéia, e está indo para Samaria, e a igreja está ficando incomodada. Samaritanos, gregos, o povo está se... né? E está aquele incômodo. Uai, esse povo tem que circuncidar, não tem que circuncidar, esse povo tem que ir no templo uma vez por ano, tem que participar das festas, e tá aquela situação ali, e é para eles também, não é? E Deus separa um instrumento especial, o apóstolo Paulo, para ser apóstolo dos gentios. E antes de Paulo começar, tá aquela discussão, e de repente tem Atos 9, de 10. Atos 10, de 9 a 16. Pedro tem uma visão, né? Antes, tinha numa cidade lá de Cesareia, um romano, um general romano, chefe de uma centúria, um pelotão lá de romanos. E ele era judeu, assim, judaizante, né? Ele era um prosélito.
Ou seja, ele tinha se convertido ali ao judaísmo e era amigo da turma lá. Mas diz aí o texto, olha, no dia seguinte, indo eles de caminho, porque Deus deu uma visão para esse romano, falou assim, olha, vai atrás de Pedro. Pedro está lá em onde hoje é Tel Aviv, está lá em uma cidadezinha à beira-mar lá, vai atrás de Simão Pedro. E aí diz assim, ó, no dia seguinte, indo eles, né, no caso aqui eram 2 soldados e mais um, ou 2 e um soldado, tal, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, na laje, por volta da hora sexta. Você sabe que o dia do judeu é diferente do nosso, né? O dia do judeu começa às 6 da manhã e termina às 18. Tá? Então a hora sexta era meio-dia. Tá, ele na laje. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão, né? Então viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Estão vendo lá? Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, senhor. Porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro sempre é de 3, né? Nega 3, quando Jesus quer corrigir ele, fala assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Então o que está acontecendo aqui, senhores, é que Deus está falando assim, olha, chegou o tempo que não há mais animal imundo e animal sem ser imundo. Agora é todo mundo. Estamos todo mundo no mesmo barco. Já não há mais um Judá político. Não, agora é uma igreja universal. É uma igreja para todo mundo, para toda raça, toda tribo. Pega esse animal imundo, mata e come. Eu não considero mais imundo. E ali então as restrições alimentares são cessadas. Por quê? Porque cumpriu o objetivo para o qual foi estabelecido. Foi estabelecido lá atrás para agora ter o seu sentido completo. Lei cerimonial, quando atinge o objetivo, ela para de vigorar. Ninguém sacrifica mais animal. Por quê? Porque o simbolizado já aconteceu. Tá certo? De forma que pode comer sua carninha de porco. Tranquilo. Porque aquilo que Deus considerou bom, não mais você precisa considerar imundo. Tá joia? Leis cerimoniais. Leis morais. A lei moral, o fundamento dela está em Êxodo, não está, senhores? Êxodo 20, os 10 mandamentos. Mas aquilo que foi colocado nos 10 mandamentos foi regulamentado no Levítico. Olha só, lá em Êxodo 20, 14, diz não adulterarás. Lá no 17 diz, olha, não cobiçar uma série de coisas. Dentre essas coisas, não cobiçar a mulher do próximo. Não é só a mulher não, tem uma série de coisas que você não deve cobiçar do próximo. Mas não cobiçar a mulher do próximo. Tratando de coisas em relação ao sexo. Aí vem Levítico e diz o seguinte, olha, lê para mim, Levítico 18, 20, 22 e 23. Eu estou só dando exemplos, senhores. Tem uma série de restrições aí. Que vai regulamentar, que vai dizer, olha, aqui lá quer dizer isso aqui, viu? Lê aí. 18, 20, 22 e 23. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para te contaminares com ela. Aí 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação.
Nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. É confusão. É cerimonial isso aí? Está apontando para quê? Não, é lei de relacionamento entre homem e homem. Segunda tábua dos 10 mandamentos, senhores, é lei moral. É da natureza humana. De forma que sempre foi e sempre será pecado. Homem com animal, homem com a mulher do próximo. Sempre foi, sempre será. Lei moral em Levítico. Também o furto. Não furtarás, Êxodo 20:15, mas Levítico 19:35. Como é que ele vai regulamentar isso aí, senhores? Porque não furtarás, eu nunca entrei na casa de ninguém, escondidinho ali, peguei e fui embora, não. Isso eu nunca fiz, não, tá? Lê aí. Levítico 19:35. O que tá? Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Peso injusto. Quem é que dá o preço do seu produto, senhor? Sou eu? É você. Eu sempre lembro de Lutero, quando eu falo disso. Um homem, primeiro amor, né, converteu lá na época de Lutero. Fui para Lutero. E aí, Lutero, o que eu faço? Sapateiro. Lutero vira para ele e fala assim, faz o melhor sapato que você puder. Bota um preço justo. Preço justo. Cristão não vive para o lucro, não. O máximo de lucro possível, o máximo... Não. Justo. Estima seus custos, bota um preço justo. E faz o melhor sapato. Faz o que você melhor puder fazer. Tá joia? Por quê? Porque não furtarás. Lei moral. Não é lei cerimonial, não é lei civil, não passou, tá em vigor. Tá em vigor. Não furtarás. E por fim, aí ele vai tratar então de leis civis, né, das punições. Lei civil é aquela que vigorava na teocracia, onde Deus era o supremo Senhor e Deus falava. Ninguém morreu, ninguém foi condenado errado, porque Deus era o juiz. Então, Levítico 29. Qualquer que amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, seu sangue será sobre ele. Está na Bíblia, não está? Se alguém amaldiçoar aqui, pai e mãe, dentro da igreja aqui, nós vamos matar? Vamos matar, senhor? Por que não? Por que não? Porque é civil. Porque tinha vigência lá. Hoje ela só nos serve como um princípio, para dizer assim, olha, a gravidade que é amaldiçoar pai e mãe, cara. Presta atenção. Tanto que, por mais que o seu pai não é o que você achava que ele devia ser, sua mãe não é o que devia ser, né? Mas olha a importância aí, rapaz. Olha o valor que Deus dá para isso. Nos serve enquanto princípios. E não mais como ordenança. Tá joia? Tá. Então, santificação. Santificação é obedecer regras. É obedecer leis. É andar no caminho que Deus estabeleceu para que nós andássemos. E a questão a respeito do sangue. Sim. Tem todo o significado. O sangue na Bíblia traz várias coisas. Sim. Sangue, tá? E aí tem essa parte aqui que fala... Não comer sangue. Não comer o sangue. Isso. Essa situação. Sim. Cerimonial, né? Por quê? Porque não cumpriu em Cristo? Não é o sangue de Cristo foi derramado? Não apontava para isso? Então é cerimonial. Assim como a parte lá dos alimentos é cerimonial, o não comer o sangue apontava para Cristo. O sangue de Cristo que foi derramado.
Tanto é que tem um versículo que diz que o sangue é o símbolo da vida, né? Isso, então. A tendência é ainda trazer isso para hoje. Não. A vida, eu sou o caminho, a verdade e esse é o sangue dele que foi derramado. Pode comer sua picanhazinha aí mal passada, tranquilo. Agora, se tiver errado, não fala que foi o Paulinho, foi você que interpretou. Essa é a minha interpretação, meu amigo. Mas eu acho que eu não vejo nenhum sentido, assim, falando mais sério, não vejo nenhum sentido para que vigore hoje essa proibição, não, porque é cerimonial. Apontava para o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo já foi derramado. A questão da lei civil, por exemplo, até quando vigorou, porque quando os sacerdotes foram atrás de Pilato para poder matar Jesus, eles não podiam matar porque ele tinha que seguir a lei dos romanos. Sim. Né? Então, a lei civil ali durou até que época? Ou tinha tempos que valia, tinha tempos que não valia? Eles tentaram, enquanto houve reinado, né? Eles tentaram a aplicação da lei civil. Mas depois que o povo foi para o cativeiro, né? O remanescente foi para o cativeiro, depois voltou, eles voltaram assim muito fracos. Mas então vigora até, mais ou menos, se eu pudesse dizer assim, na prática, é uma tentativa de vigorar até o cativeiro babilônico. Tá joia? Sim. Mas hoje nos serve enquanto princípios. Por fim, senhores, falamos de salvação, falamos de santificação e vamos falar agora de comunhão, celebração, de viver com Deus, festas. Há uma série de festas. Tá todo mundo ligado, hein? É isso aí, senhores. Você tem que me ajudar, porque senão não muda essa transparência. Cada hora eu faço assim. É isso aí. Então, há uma série de festas. Agora, as festas, elas vão tratar de 3 coisas. Uma festa vai tratar de quem é Jesus. Outra, 4 festas vão tratar das obras e benefícios de Jesus para nós. E outras 4 vão tratar do que nós devemos fazer, então, em relação ao que Deus fez para nós. E há outras que não estão em Levítico. Por exemplo, festa da Lua Nova, não está em Levítico. Festa do Purim, está em Ester, né, para comemorar o livramento lá de Ester. Não está em Levítico. Então, dessas eu não vou tratar nesse momento. Mas vamos para as festas rapidamente aqui, senhores. Existia uma festa que é chamada a primeira. Vou começar da primeira. Quem é Jesus? Páscoa. A festa da Páscoa, ela vai apontar para quem é Jesus. Óbvio, né? Quando nós vimos Êxodo, eu tratei bem disso, não tratei? O que é a Páscoa, senhores? É o jantar em que você come o cordeiro, mata o cordeiro, coloca o sangue do cordeiro na porta e aquilo ali te livra, não é? Sim, Jesus. Jesus é o cordeiro. E é o sangue dele que te livra. Então é isso que é simbolizado na Páscoa. E por que há uma correlação entre Páscoa e Santa Ceia? Porque na quinta-feira, na preparação da Páscoa, né, os discípulos viraram para Jesus e falaram assim: onde você quer passar a Páscoa? Vai lá no cenáculo, lá, fala para o cara assim: o mestre quer uma sala? Tá, eles foram, acharam a sala, né? Jesus é demais, né? O mestre. E o cara sabia, é o mestre, velho. Então vem a sala. Então eles foram lá, na quinta-feira, à noite, né? Véspera da Páscoa, que ia começar ali na sexta. Então, ali, naquela refeição ali, Jesus fala assim: olha, eles estavam ceando, ele fala assim: espera um momentinho. Esse pão aqui é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos. Esse sangue, esse vinho aqui, é o meu sangue, que vai ser derramado por vós.
bebei dele. Entendeu? Jesus faz essa correlação entre a Páscoa e a ceia, de forma que hoje nós celebramos a ceia como uma continuação da Páscoa, né? Aquilo que a Páscoa simbolizava é aquilo que Jesus vai fazer no dia seguinte. Ele vai entregar o corpo para ser moído, ele vai derramar o seu sangue ali, como um cordeiro mudo, para nos salvar. Então isso nós simbolizamos na Páscoa. Então a Páscoa foi instituída lá no comecinho para simbolizar isso, e tem ali a consumação na obra de Jesus, mas Jesus fala assim, lembrem disso, façam um rito para se lembrar disso. E nós fazemos, que é a nossa Santa Ceia. Tá. Algumas festas aí que vão apontar para os benefícios que Jesus fez para nós. O dia da expiação, ou seja, era um dia que era feita uma oferta, né, de animais, e que era um dia em que as pessoas tinham que lembrar dos seus pecados, tinham que se afligir pelos seus pecados. Eu não vou ler os textos, está lá em Levítico 23, 27 e 29, é só a instituição, mas o dia da expiação era exatamente isso, para você se afligir pelos seus pecados, e para você receber, então, o perdão que dá a vida. Olha que interessante. Sábado é um dos mandamentos, né? Da lei moral. Quarto mandamento, né? Mas o sábado também é uma festa. Está aí em Levítico. É uma festa. O sábado não é só o descanso, senhores. O sábado também é um momento de comunhão com Deus. Porque é uma festa. É um momento de celebração, de se ajuntar para adorar a Deus. E o sábado remete ao céu. Ele simboliza o que vai acontecer lá. Já pensou se for só descanso? Uma eternidade, só uma paradinha. Não. Hebreus 4, 8 e 9. Vamos ver aí. Se o sábado é ou não é um trem que aponta para o céu. Porque se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria parado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso sabático para o povo de Deus. Resta ainda um sábado que está por vir. Repouso sabático. Resta ainda o sábado. O melhor do sábado está por vir. O que está simbolizado aí está por vir, viu, senhores? Sábado é uma festa. Outra festa aí que vai lembrar que Deus fez para nós, festa das primícias. Se o sábado vai lembrar, né, esse dia de descanso, de encontro, de festa com os irmãos e com Deus, a festa das primícias vai lembrar o que está lá em 1 Coríntios 15, 20. Tem 3 festas de colheita, viu, senhores? Uma é no início, uma no meio e uma no fim da colheita. Sim, Letícia? Então, tipo assim, a gente guarda um sábado até hoje, eu acho que é esse deles, então, que a gente tem. Sim, porque eles acham que tudo do sábado é moral. Nós achamos que uma parte do sábado é moral e uma parte é cerimonial. Então, olha só. O que Deus quer? Encontrar conosco uma vez por semana. A cada 7 dias, Ele quer encontrar conosco. O que é um ano? Astronomicamente, o que é um ano? A volta da Terra em torno do... O que é um mês? O ciclo lunar. O que é um dia? A rotação da Terra em torno de si mesmo. O que é a semana? Tem nada astronômico para a semana. É simplesmente a ordem de Deus. Fala assim, a cada 7 dias encontra comigo.
reúne vocês aí e vem. Tanto é que quando a Revolução Francesa, que é ateia, entrou, a primeira coisa que ela fez, uma das primeiras coisas que ela fez, foi assim, a semana agora tem 10 dias. Trabalha 9. É os humanistas, né? Mas para dizer assim, o que nós entendemos que é a parte moral e que não revoga nunca, é esse encontro a cada 7 dias. E não o dia em si. Entendeu? Tanto é que a própria Bíblia traz que a igreja primitiva se reunia no domingo. Né? Diversas vezes ela se encontrava no domingo para homenagear o dia em que Jesus venceu a morte, ressuscitou. Ressuscitou no domingo, então vamos nos encontrar, nos reunir, uma vez a cada 7 dias, mas no domingo. Então não necessariamente naquele dia específico da semana. Até porque, por exemplo, com esse tanto de calendário que tem no mundo, né? Quem sabe qual é o dia? Então é nesse sentido. Tá joia? Eles acham que não, que tem que ser no sábado. Tá. Então a festa das primícias tinha o ano do jubileu. O ano do jubileu era a cada 7 vezes 7, 49. No próximo, a cada 50 anos, tinha um ano de festa. Um ano especial, onde todas as dívidas eram pagas, onde a terra era devolvida para os seus donos originais. Por exemplo, quando eles entraram na terra, cada um teve o seu pedacinho. Então, por exemplo, às vezes você ia ficando pobre, deixa eu te vender um pedaço. Te vendo, mas daqui 49 anos, volta para mim. Então, na verdade, nunca foi a venda, foi só um aluguel, né? Sim, é uma concessão, entendeu? O ano do jubileu também para vislumbrar o céu, para falar, ó, vai ter um dia que a dívida foi paga, vai ter um dia que vai estar cada um na sua posse, cada um no seu pedacinho ali, entendeu? Tá. Isso, as festas para lembrar o que Deus fez. Agora as festas para nos falar o que nós devemos fazer. A festa dos pães asmos. O que é pão asmo? Pão sem fermento. O que é fermento? Corrupção, senhores. Então era a festa do autoexame. Dá uma olhada em você. Né? Olhe para dentro de si mesmo. 1 Coríntios 5, 6, 8. Só para a gente firmar o negócio do fermento aí. Vocês não esquecerem mais. Para Jesus não falar para vocês aí. Não só de pão viverá o homem, senhores. Nós estamos aqui no barquinho. Estou falando dos fariseus e de Herodes, não é de pão, não. Não é boa a vossa jactância. Orgulho, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, pois que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Tá claríssimo aí, né? Fermento enquanto... Não é 1 Coríntios 5, 6 a 8. Tá, outra festa, a festa dos tabernáculos. Aquele povo saía da sua cidade, ia lá para Jerusalém e passava uma semana em tendas. Para quê, senhores? Para lembrar do deserto. E para que lembrar do deserto? O que isso tem a ver conosco? Ei, o senhor é peregrino. Aqui o senhor é provisório. Seu reino não é daqui não. Você está aqui de passagem, habitando em tendas. A sua casa é lá. Você é cidadão, é de lá. Entendeu? É para lembrar isso. Caráter transitório dessa vida, né? A festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes era a festa do meio, né? A festa das primícias, que lembra... Eu falei das primícias? Que lembra a ressurreição? Isso. No início da colheita era feita a festa das primícias. Né? E Cristo foi a primícia dos que dormem. Né? Aquele que ressurge dos mortos, ele é o primeiro, e nós vamos com ele.
Nós somos o resto da colheita, mas começa com ele. Ele é o primeiro. Então a festa da primícia lembrava isso. A segunda festa, então, da colheita é a festa de Pentecostes. Olha para você ver como simboliza isso. A colheita foi iniciada com Cristo, ele é a primícia. Mas essa colheita, ela abunda, senhores. Ela sai de Cristo e vai para o mundo todo. Atos 1:8, Atos 2:1. Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha só, o que começa em Cristo vai o mundo todo. E Atos 2:1. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que dia que foi isso aí? Pentecostes. Quando é informado assim para o mundo todo, olha, nós vamos ganhar o mundo todo. É exatamente no dia da festa da colheita. Né? A festa do meio da colheita. Para simbolizar a conquista, né? Tem gente para ser colhida aí, senhores, em todo lugar do mundo. Quem vai colher? Quem desce em Pentecostes? Isso. É o Espírito Santo que vai fazer atos. Chegar. Tanto é que tem gente que diz, né? O livro devia chamar Atos do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, por meio de nós, dos apóstolos, que vai colher gente de tudo que é lugar. Nós somos instrumentos. A seara é grande, né? Tá. Tinha também a festa das trombetas. Fim da colheita. Trombeta no fim da colheita, hein, senhores? Fez associação com o Apocalipse, né? É isso mesmo, senhores. Festa de gratidão. Chegou no fim. O Senhor nos levou. Estamos lá. Percebam que as festas vão simbolizar, né? E tudo isso é instituído em todas elas. Conclusão, senhores. Deixa eu só voltar aqui. Aqui o Pentecostes. Uns falando em línguas, outros entendendo. Como é que ele está falando a minha língua? O que esse cara está falando em grego, se ele não é grego? O que esse cara está falando em siríaco, se ele não é siríaco? Tinha um detalhezinho. Dá para vocês perceberem os detalhezinhos? Apareceu em cima da cabeça daquele povo línguas como que de fogo. Foi um trem extraordinário. Extraordinário. Para simbolizar a descida do Espírito Santo. Conclusão de Levítico. Deus nos salvou da escravidão do pecado pelo sangue de Jesus. Sacrifício. Sacrificado em nosso lugar. Assim, em Cristo, nosso sumo sacerdote, temos acesso ao Pai, que é santo. Salvação, lei, festa. Como ele é santo, devemos buscar a santidade, observando e cumprindo as suas leis. Assim, viveremos em eterna comunhão com Deus, celebrando com ele e com nossos irmãos. Deus seja louvado. Esse é Levítico. Sobre Levítico, senhores, alguma coisa? Um de cada vez. Não? As ofertas, né? Sacrifício. Continua gravando? Você que sabe. As ofertas, elas, os sacrifícios, a carne depois era comida ou era descartada ou era queimada? Uma parte queimada, uma parte comida pelos sacerdotes e uma parte partilhada pelo pessoal. A depender do sacrifício, né?
Sim. Rolinhas eram esturicadas, né? As rolinhas deviam ser esturicadas. As pombinhas viravam um galetezinho. Mas assim, uma parte queimada, uma parte para os sacerdotes, uma parte até para a turma comer também. Tá certo? A depender do sacrifício. Aí tem que olhar lá. Só isso? Tá.